Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Marques de Andrade, eu faço o curso de Letras na Faculdade da São Judas Tadeu e estamos aqui para entrevistar dois professores sobre a questão da educação como um todo. Mas antes de apresentar os mesmos, eu apresento-lhes os meus colegas. Quem quer? Pode se Boa, apresentar, Priscila. boa tarde, meu nome é Priscila, faço pedagogia na São Judas. Boa tarde, meu nome é Nívia e faço pedagogia na São Judas. Boa tarde, meu nome é Bianca e eu faço pedagogia na São Judas. E agora vamos apresentar os professores. Temos aqui a Let's, pode se apresentar? Boa tarde, eu sou a Arlete, sou professora de Educação Física. Também trabalhei em EMEI, trabalhando no ensino fundamental. E também trabalhei com pedagógica na EMEI, professora Dina Fernandes Costa. No momento, sou aposentada. Tudo bem? Temos o Flávio. Oi, boa tarde. Meu nome é Flávio. Sou formado em algumas matérias que ninguém gosta, né? É física, matemática, química. Me formei nas 3 licenciaturas pela USP. Depois eu fiz marketing, estou terminando pedagogia agora. Falta entregar o TCC, apresentar o TCC, falta menos de um mês. A apresentação está marcada para o dia 16 desse mês. Dou aula no ensino médio da Escola João 23, do Grupo Drummond, há 11 anos. E esse ano tem uma coisa nova também, que é o trabalho de maker, né? Que pode ser que sirva bastante aqui para a nossa entrevista, que é uma disciplina nova que foi implantada na escola e que eu tô com ela. Por ter a pedagogia, né? Quase ter já a pedagogia, eu sou o único que posso lecioná-la no ensino infantil, na educação fundamental 1, desculpa. Sim, sim. Se você quiser apresentar isso no final, se sobrar algum tempo, né? Legal. Fique à vontade. Tudo bem? Eu vou começar com as entrevistas aqui. Nós estabelecemos uma ordem de respostas antes da gravação. A Let's vai responder primeiro e depois o Flávio a mesma pergunta, ok? A primeira pergunta que eu faço para vocês é na questão da profissão mesmo. Qual foi o motivo que fez vocês se tornarem professores? Qual que foi a principal inspiração, assim? O que motivou vocês a seguir essa profissão? De fato, foi uma escolha. Eu sempre gosto de reunir amigos e ensinar. Sempre gostei de ficar ensinando, conversando, e percebi que eu tinha uma facilidade e eu gostava de estudar para isso. Cada vez mais ajudar a desenvolver essa arte que eu achava que era uma paixão minha. Continuo amando até hoje nessa busca de ensinar e aprender, porque eu gosto de todo dia estar conhecendo coisas novas. Então, foi mais uma paixão. Sim. Pode responder, Flávio? Então, acho que é a mesma coisa, né? O professor ele tem sempre a mesma história, né, Arlete? O meu também. Eu gostava muito de outras brincadeiras quando pequeno, mas adorava brincadeira de escolinha. E, assim, estudei em escola pública, não tive muitos exemplos bons na escola pública, mas quando fui fazer cursinho, e acho que vale até falar o nome do cursinho, cursinho da Poli, professores maravilhosos em que eu me apaixonei, principalmente na parte das exatas, que eu já gostava bastante, e eles ensinavam de um jeito espetacular, e eu pensei, aquilo tem que ser para mim o resto da vida, eu quero desse jeito, e foi. E agora não sei mais fazer outra coisa se não foi isso. Muito legal isso, muito legal. E aí eu pergunto para vocês, geralmente, que fontes que você, não fontes específicas, mas como é que vocês planejam, como que vocês costumavam planejar a aula de vocês antes, assim, como é que vocês planejavam isso? Eu passei por várias fases. Formada em 86. Então, eu comecei na época em que estava começando o construtivismo, começando a novas linguagens. Então, na área que eu estava naquele momento, eu tive que aproveitar o que eu já tinha de bagagem, que era o tradicional, eu tinha caminho suave, alfabetização, né, primeira, e eu reinventei com
a Emília Ferreira, Paulo Freire, foi chegando os estudos e eu fui me apropriando. Então, eu tive que ter muito suporte. Aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha segurança, e adaptando aquilo às novas tendências e às novas, novos projetos, né? Então, eu creio que eu sou, como todo mundo, eu sou um mesclado, né? Eu não tenho uma tendência em si definitiva, mas o suporte principal eu busco nos cadernos ainda. Eu gosto de ter uma diretriz, eu gosto de seguir uma diretriz. Sim, pode, Flávio? Olha só, mesmo caminho também, né? Apesar da formação ser um pouquinho depois, não muito também, não é tanto também, mas foi um pouquinho depois. Mas também, principalmente nessa aula de exatas, o apoio em livros. Eu sempre trabalhei em escolas que tinham material apostilado, né? Então, antes de começar essa questão da pandemia, o material, o apoio em cima desses livros didáticos, e sempre buscando alguma coisa, algum tipo de reforço em outros livros, sempre foi o foco. Acho que é isso, Ricardo. Sim, sim. Muito, muito bom. E para vocês, a educação de antes da pandemia para a educação após a pandemia e durante a pandemia, nessa linha do tempo, vamos dizer assim, como é que vocês acham que vai surgir a mudança dela na visão de vocês? Acho que vai melhorar, piorar, porque... Eu vou adotar uma frase que eu peguei desde o primeiro dia. Nunca será como antes. Vai mudar. E eu creio que vai ter uma parceria maior, porque a educação em si, ela tem esse relacional. Eu creio nessa mediação, eu creio nessa construção, eu creio nessa contribuição do corpo. Então, eu acho que o físico, o professor e o aluno, o contato institucional não vai faltar. Vai ter que ter algum momento para isso. Mas também gostei desse momento de isolamento em que os pais perceberam o quão é importante conhecer, ter formas de ferramentas, buscar, ter paciência. Então, a metodologia, a didática, tudo isso foi necessário em algum momento para o pai também se sentir seguro e também se apropriar disso para entender o que o filho está fazendo. Então, ele percebeu que é difícil se você não tem uma formação e se você não está preparado para aquilo e não foi feito planejamento para aquilo. Então, essa ferramenta quem tem é o professor. Então, nesse momento, ele vai perceber que tem que ter uma parceria, uma mediação entre isso. E, principalmente, a tecnologia, né? A tecnologia vai fazer parte do dia a dia. Quem não sabia usar, agora se apropriou, viu a necessidade, vai ser uma alavanca. Eu creio que vai ser muito melhor do que era antes. Nossa, eu vou pegar o gancho da palavra parceria. Eu até anotei aqui, porque, assim, eu acho que essa palavra, a partir de agora, vai ser extremamente importante. O antes, parece que a responsabilidade do professor, antes dessa pandemia, a responsabilidade do professor vinha muito mais do que apenas o lecionar a sua disciplina que ele é especialista. Parece que os pais estavam jogando até a questão da educação nas nossas costas, coisa que não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é lecionar a disciplina que eu sou especialista. E agora, com os filhos em casa, me parece, eu torço para que eles consigam entender que essa parceria, ela tem que aumentar, e aumentar num sentido muito grande. Porque eles entenderam, eu acho, eu espero que eles tenham entendido qual é a verdadeira responsabilidade do pai, da mãe e do professor, da professora. Outra questão aqui que é super importante, que eu acho que vai ter uma mudança, e que a gente sentiu essa mudança durante, é a questão tecnológica. Vou pegar um exemplo bobo, que é a questão do celular. Antes, o celular era coisa abominável dentro da sala de aula. Durante a pandemia, sem o celular não tem aula. E após, quem não souber usar, vai sofrer demais. Então, professores que eram resistentes a questões tecnológicas, professores que usavam como aula apenas cópia de texto em lousa, esses professores já eram. Eles já estão fora. Não tem mais como eles trabalharem. Então, a partir desse momento, eu vejo que o professor, se ele não se atualizou, se ele não começar a usar a tecnologia a seu favor, infelizmente, ele vai ter que trocar de profissão.
Sim, sim, é verdade. O nível da educação, querendo ou não, infelizmente, o Brasil ele sofre uma desigualdade social. Então, infelizmente, tem alunos que não têm condições de acompanhar aulas online. Já vimos, inclusive, muitos relatos por aí. Não tem condições de acompanhar aula online e vão meio que, vamos dizer, perder o ano. Depois que acabar tudo isso, qual que seria uma possível trajetória para esses alunos retomarem a educação e estarem no mesmo nível que dos alunos que conseguiram acompanhar? Trabalhei em rede municipal, né? Então, nós tínhamos o tablet lá, né? Então, para mim, eu não falaria que seria a maioria que estaria sem a tecnologia tão próxima, né? Bem que eu sei que aqui mesmo no prédio tem pessoas que pediram até doações, mas eu acho que tem um entrave aí. Ou nós vamos ter que disponibilizar dentro da escola uma nova formação em grupo, uma forma de um auxiliar o outro, que nem e-mail, né? Vamos ser bem práticos. E-mail são grupinhos de 4 em 4. Se não bobear, eu faço um L até um U, porque eu gosto dessa relação, eu gosto. Só que tem área que não dá para você mantê-los ativos, atentos e produtivos juntos. Então, vai depender de cada professor, da sua criatividade, da sua dinâmica durante a aula. A liderança também, né? Mas, com relação ao aparelho em si, eu acho que nós temos que ter uma grande campanha para empoderar as famílias com conquista, né, disso. Eles vão ter que ser uma ferramenta como o caderno e a caneta e outras coisas mais. Se nós fazemos antes, agora vamos fazer muito mais o uso desse componente prioridade. Concordo, perfeito. E essa questão da formação em grupo, eu acho que realmente ela vai ser extremamente importante. A gente tem que entender, eu estou percebendo que é o seguinte, a desigualdade que já existia, por exemplo, entre um aluno de escola particular e um aluno de escola pública, ela vai aumentar e vai aumentar demais. Porque o aluno da escola pública, vamos pensar nas zonas mais afastadas, não as zonas centrais, onde o isolamento é respeitado, né? Mais ou menos. Vamos pensar nas zonas mais afastadas, como, por exemplo, eu estou no interior da Zona Leste, eu moro no Parque do Carmo. Aqui o isolamento não é respeitado. E assim, tem criança empinando pipa na rua. Essa criança, às vezes ela está empinando pipa na rua porque realmente ela não tem como ela assistir aula em casa. Ela não tem nem o que comer de vez em quando em casa. Então, assim, esse distanciamento entre o aluno da escola particular e o aluno da escola pública vai aumentar demais. E o papel do professor da escola pública, nesse momento, principalmente da escola pública, que eu acredito que vai ser o que vai estar mais defasado, é um papel extremamente importante. Então, é a hora de ele realmente arregaçar a manga e, se ele dá aula em escola particular e pública, que a aula dele seja igual nas duas. Ou na pública, seja até melhor. Que ele pare de ficar abonando a aula da escola pública e só vá dar aula na escola particular, que ele pare com essa coisa feia, que é feita muitas vezes, e comece a trabalhar realmente direito nessas formações, correndo atrás do conteúdo que foi perdido, fazendo aulas de reforço, para que essa defasagem tente voltar, tentar entrar num equilíbrio o quanto antes, né? Senão, a gente vai perceber isso com o resultado do Enem desse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer no resultado desse ano. Sim. E aproveitando esse gancho que você citou do Enem, eu já puxo para a próxima pergunta. Esse ano a gente teve a novidade do Enem digital, né? Teria a possibilidade dos vestibulandos fazerem ele por meio da tecnologia. Isso facilitaria mais, na opinião de vocês, o vestibular por meio da tecnologia, na questão de toda a educação em si, ou dificultaria mais para os estudantes? Sem dúvida, dificultaria. Eu não tenho dúvida. Como ele mesmo falou, você não queira comparar. Eu era professora há 32 anos em Itaquera, cidade de Carvalho, 2 escolas. E eu sei como que é lá. Para você conseguir que eles
consiga participar de um vestibulinho, alguma coisa assim, um curso preparatório. Você tem que ajudar o horário alternativo, você tem que levar o material, você tem que incentivar, tem que tirar da rotina de casa. Imagine se você for fazer um Enem totalmente tecnológico. Tá, eles não vão. Vai ter estímulo porque eles não têm a ferramenta. Sim. Olha, eu fiquei com medo da resposta da senhora agora. Eu pensei que a gente ia discordar na primeira. Mas a senhora começou com não e eu vou junto. E é isso mesmo. Eu acho que vai piorar demais. Vai piorar demais. O aluno não tem condição de assistir a aula. E olha só, me parece que as aulas elas estão sendo disponibilizadas num canal da Cultura, não é isso? No canal da Rede Cultura. Mas mesmo assim, tem gente que não tem televisão em casa. Como que ele vai fazer o Enem via internet? Vai facilitar, sabe para quem? Para aquele que tem um poder aquisitivo muito melhor. É óbvio que vai facilitar. Sempre facilitaria para quem tem um poder aquisitivo muito melhor. A tecnologia ela tem que ser usada antes daquele teste, antes daquela prova. Ela tem que ser muito bem usada antes da prova. Na hora da prova tem que estar todo mundo equiparado. E como que está todo mundo equiparado? Uma sala com papel na sua frente fazendo sua prova. Não em casa, um com um notebook super ultra ótimo e o outro com um celularzinho que mal funciona para ele fazer uma ligação. Né? Não tem como. Acho que é isso, Ricardo. Sim. E eu parto para a última pergunta. Quando vocês começaram o modelo de EAD, supondo, como é que os alunos, qual foi a possível reação dos alunos perante isso? Gente, eles super participativos ou teve uma negação? E se teve negação, como é que pode adaptar para isso esses alunos que tiveram negação? Essa parte eu vou deixar exclusivamente para o meu caro amigo, porque eu estou na educação, mas eu não tive essa experiência, então eu deixo para ele responder, que ele tem mais propriedade. Olha só, Ricardo e amigas. Seguinte, no começo foi bem difícil. No começo foi bem difícil por quê? Porque todo mundo queria ficar com o celular na sala, e só que esse celular na sala, o Ricardo foi meu aluno, ele sabe, não é bem usado para o que deveria. E aí, quando a gente vai para casa, a gente vai pensar em tudo, menos usar o nosso celular para aprender alguma coisa. Então, no começo, eu tive que fazer muita palhaçada, tive que fazer muita coisa diferente para chamar a atenção. Para vocês terem ideia, na segunda semana de aulas EAD, eu fiz uma live sertaneja num domingo à tarde. Então, eu liguei, eu coloquei o ao vivo no YouTube e comecei a cantar. O canal do YouTube, que tinha 30 inscritos, ele está com 290. E agora, toda notificação de aula nova que eu gravo, que eu coloco lá, eles sabem, porque eles ativaram o tal do sininho lá do YouTube e chega para eles. Então, eles ficam meio obrigados a assistir a aula. E assim, hoje, no começo, o terceiro ano, que é mais focado, eles sabem como é que funciona, a gente tinha uns 70% de acesso. Hoje em dia, o terceiro ano tem praticamente 100%. É um ou outro aluno que não entra. Os primeiros anos, que eram sempre abaixo de 30, tá acima de 50. Isso já é uma grande coisa. Um primeiro ano, que ainda não tem uma maturidade muito grande, tá com 50% de acesso, acima de 50% de acesso, é uma coisa muito boa. E assim, lá a gente faz postagens, por exemplo, a minha disciplina, lá no ensino médio, eu dou física. É toda segunda-feira. Então, eu olho a estatística do canal do YouTube, porque é no YouTube que eu gravo as aulas, eu olho na terça para ver os acessos na segunda. São muitos acessos, e isso me deixa muito contente. Não porque eu estou virando youtuber, eu sou professor. Eu fico contente porque eu estou conseguindo atingir, eles estão assistindo o que eu estou falando. Eu tenho uma lousa improvisada aqui atrás, não sei se dá para ver. É uma lousa pequena, improvisada, demora para gravar, você tem que ficar apagando, a todo momento você pausa a gravação. Mas está indo, eles estão entendendo, você vai fazendo uma palhaçadinha ou outra, vai tentando deixar o negócio mais leve, e vai indo. Eu acho que, assim, já está mais adaptável. Por isso que depois, assim que nós voltarmos, se Deus quiser em agosto, a gente não pode parar. Eu penso que os professores devem continuar com essa questão, principalmente no negócio da gravação, ou em casa ou na própria sala, e usar essa gravação a nosso favor.
de uma forma que ajude nessa compreensão dos conteúdos. Sim. Aproveitando só para finalizar mesmo, aproveitando o gancho que a Alex falou que não era do cabimento dela, obviamente, já para fazer uma pergunta que é do seu cabimento, então, como é que você reagia com um aluno que de repente não está no dia bom, ou que de repente que não quer aprender aquela teoria? Como é que quais as estratégias que você usaria para atrair aquele aluno para a aula? Olha, eu tenho várias pessoas, o professor vai falar muito bem sobre isso. Os nerds não gostam de educação física. Eles intitularam isso, né? Então tem aquela divisão na sala. Os bagunceiros, os que estão sem limite, os que realmente são mais agitados, adoram educação física. E os nerds normalmente não gostam. Então a gente faz o quê? Tem que começar a perceber que ele gosta, alguma linguagem ele gosta. Então isso eu usava a meu favor. Então, ou seria através do diálogo, alguns eu conquistei através do diálogo, a conversa, outros eu fiz de escribas, anotar, ver o que eu dei, quantas vezes, vamos fazer uma escrita. Outros eu pedi para até desenhar, fazer mural, pintar a escola, não, fazer um trabalho artístico. Então, a grafitagem. Então, é como ele falou, é reinventar. O professor vai ter que ter habilidade de perceber todas as ferramentas a seu favor. E é isso que eu fazia, e sempre fiz. Então, eu conseguia, não unanimidade, mas a maioria conseguia acompanhar minhas aulas, porque eu sempre fui muito flexível na linguagem. Eu sou centrada no que eu quero na aula, mas eu também consigo entender que o aluno também tem o dia que não está bem, ou a matéria também não está bem. Então, eles também tinham a liberdade de conversar comigo. Então, eu trabalho muito com a conversa. O diálogo, acho que é uma alavanca mestre para toda apreensão, para assimilação, para o entendimento. Eu creio nisso. E se o Ricardo me permite, eu também vou me intrometer nessa. À vontade. A sua pergunta é um segredo nosso, hein, Ricardo? É um segredo dos professores, essa, hein? O diálogo. Eu que somente futuros professores vão ver isso, então não vai vazar. É um segredo que pode ser revelado mesmo. Olha só, o diálogo é essa questão mesmo. Às vezes você nem gosta muito de determinada coisa que o aluno que quer ser mais rebeldinho gosta, mas você vai lá e se aproxima e faz de conta que gosta. O aluno rebelde só gosta de funk. Eu detesto funk. Mas se ele gosta de funk, para ele entender física, eu também vou gostar. E ele vai achar que eu vou gostar. Ótimo, fechou. Agora, nunca entrar em conflito. Tirar aluno da sala, para quê? Você está penalizando ele aonde? Penalizar ele vai ser ele ficar lá discutindo, não ele sair da sala. Então é o diálogo para que essa penalidade não ocorra. E sim ele fique atuando sempre do seu lado. Parceria, aquela palavra que a dona Arlete usou agora há pouco, parceria. Muito bem. Alguém mais dos alunos das minhas amigas querem fazer uma pergunta? Os meus colegas? Não? Então, eu acho que eu posso encerrar aqui a gravação. Eu agradeço vocês por esse bate-papo, agradeço ao Flávio, agradeço ao Alex por aceitarem o convite. E muito obrigado a todos. Querem uma palavra de despedida? Obrigada pela oportunidade. E, as novas e os novos, né, pedagogos aí, tenha coragem, invista tempo naquilo que você acredita. É única e exclusivamente a minha mensagem de hoje. Eu também gostaria de agradecer. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder tentar contribuir em algo. E a mensagem também que eu posso deixar é essa: nunca desista. Não é fácil, é muito difícil. É uma profissão muito complicada, mas nunca desista, porque para mim é a melhor profissão do mundo. Ensinar alguém, você tem que ter um dom, e esse dom que se vocês escolheram pedagogia, porque esse dom faz parte de vocês. Ensinar alguém é uma coisa que é inesquecível, não tem como ninguém tirar isso de você. A educação não tem como ninguém tirar de você.
Bom curso para Muito você. obrigado. Muito obrigado.